Olá a todos, sou Sérgio de Carvalho, diretor de Noites Alienígenas, falo aqui de Rio Branco, no estado do Acre. Noites Alienígenas, que é o primeiro filme de longa-metragem para salas de cinema produzido aqui no Acre. Esse filme que trata das periferias da Amazônia, né, com a mudança da rota do tráfico para a Amazônia brasileira, para o norte do Brasil, e os impactos dessa violência que chega assim, de forma brutal nas nossas periferias, um filme que também fala sobre juventude, que também fala sobre resistência, né, que traz uma Amazônia urbana. Tu tem que entender, cara, que dentro desse mundo tem outros mundos. E dentro desses outros mundos tem outros mundos. Pra mim, otário é aquele que fica num mundo só, sacou? Ué, irmão, quer falar com o Jean, mano. Você é do nosso, Jean. O que tu veio fazer aqui, meu filho? Falar com o senhor. Veio falar o quê? Entrar pra família, senhor. Quer entrar pra nossa família? Sérgio, você foi também o autor, também, né, do livro que inspirou esse filme, né? E eu queria saber um pouco de você desse processo, né? Quando você escreveu esse livro aí há mais de 10 anos, você imaginava já que ele viria se tornar um filme, né? Como é que foi esse longo hiato aí entre o livro e o filme chegar às salas de cinema? Exatamente. Quando eu escrevi o livro, eu pensava mesmo em produzir literatura, né? Tinha um concurso aberto, eu falei, vou escrever um conto. E fui tomado pela história, não consegui parar de escrever, e o que seria um conto acabou se tornando um romance, né? Que a gente, na época, ganhou como melhor romance de ficção, o concurso Garibaldi Brasil daqui de Rio Branco. E o que me motivou a escrever, assim, logo quando o prefacista escreveu sobre o livro, o Marcos Vinícius Neves, historiador daqui, ele chamou de livro-filme, porque ele falou que ele não lia, ele via, né? Talvez pela minha formação aí em cinema, né? Sou muito cinéfilo, a estrutura do livro já era muito parecida com uma estrutura de filme, cenas e tal. Então, não foi muito difícil transportá-lo para a linguagem cinematográfica, né? Para o roteiro de cinema. É claro, ele passou por diversos tratamentos, né? Eu tinha muita consciência de que eram linguagens bem diferentes, a literária, uma linguagem cinematográfica, e o livro também precisou de uma atualização, porque enquanto o filme precisou de uma atualização, porque enquanto o livro ele estava mergulhado ali, principalmente na questão da dependência química, 10 anos depois que eu escrevi o livro e estava adaptando ele para cinema, as periferias do norte do Brasil mudaram, né, com o impacto da chegada das facções criminosas. Então, o filme precisou passar por essa atualização, porque essas periferias, né, retratadas na literatura já estavam muito diferentes. Eu assisti ao seu filme praticamente logo após terminar o livro do João Moreira Salles, o Arrabalde, que trata, não do Acre, mas ele trata de uma maneira geral da Amazônia e principalmente da região norte. O João fala de uma questão que me marcou muito, né, que é a falta de afeto, que principalmente nós aqui no sudeste do Brasil, do eixo Rio-São Paulo, principalmente, tem sobre as narrativas e sobre todas as questões que envolvem a região norte no Brasil. E eu, quando participei da coletiva do filme, eu achei curioso que você é de São Paulo, né? Você mora aí, acho que há 20 anos, há um pouco mais de 20 anos, no Acre. E eu queria te perguntar especificamente sobre isso, pelo fato de você ser de São Paulo, de morar no Acre há mais de 20 anos, se você também sentia isso, e como é que foi essa mudança na sua cabeça? Porque quando eu assisto ao filme, é o que você falou, é um filme feito por quem mora no Acre, né? Tem vários atores, a Gleice, por exemplo, é de lá, então eu queria que você falasse um pouco dessa tua mudança de mentalidade, né? Você já se considera um nortista, já? Eu tenho mais tempo de Acre de qualquer outro lugar que eu já vivi, né? Sou do interior de São Paulo, fiz faculdade no Rio de Janeiro, mas o Acre é o lugar que eu passei mais tempo contínuo na minha vida. Então, o Acre me atravessou assim de maneira absoluta, né? Tanto a cultura, as questões acreanas e amazônicas, né? Assim, eu fui realmente abduzido aqui por esse estado tão desconhecido do resto do Brasil, né? E em relação à tua pergunta, eu estou pensando muito no que a gente está vivendo agora. A gente está sofrendo uma cheia. Eu mesma, que a produtora, ficou debaixo d'água, assim, absurda. A gente está com mais de 30 mil desabrigados, né? E a tendência agora, nos próximos dias, é aumentar muito. E a gente quase não está ouvindo falar na mídia nacional, né? Por muito menos, numa cidade sudestina, acontece alguma coisa parecida, alguma
ao tempo todo está nos jornais, as pessoas sensibilizadas. Então, esse momento agora que a gente está vivendo, que está muito dramático e muito trágico, acho que traduz muito isso que você está falando, né? Essa falta de afeto, essa falta de conhecimento, essa distância, né? Que a gente às vezes está do centro, do resto do Brasil, né? E a gente, porque a Amazônia ocupa mais da metade do território brasileiro. Então é uma discrepância muito grande, assim. Eu estou aqui nas redes sociais, aqui as pessoas muito revoltadas, muito tristes pela falta de atenção do resto do Brasil com essa tragédia que a gente está vivenciando agora, né? Essas cheias do Rio, que não é só o Acre está passando por isso, Manaus também está passando agora por alagações assim muito trágicas, muitas pessoas desabrigadas, muitas pessoas aí com as casas destruídas, né? Então, está um momento muito crítico e o Brasil não está falando sobre isso, né? A pauta é outra. É um momento que realmente a gente precisava de uma visibilidade para ter o máximo de ajuda possível. E eu acho que isso não é muito diferente do próprio tema que o livro traz. A gente fala de um genocídio de uma juventude, de uma questão de uma violência, porque aqui sempre teve criminalidade, mas essa violência das facções criminosas, do crime organizado é novo, né? E também tem uma invisibilidade, assim, em relação a essa problemática, essa quantidade de jovens que estão sendo cooptados e mortos pelo crime, né? E você quase não ouve falar. Viajando com o filme pelo Brasil, tendo esse retorno, eu percebo como é um assunto muito desconhecido do resto do Brasil, né? A Amazônia ela sempre acaba sendo muito vista a partir de um ponto de vista de um exotismo, né? De algo distante. Então, acho que essa falta de afeto, dessa falta de visão, de conhecimento do próprio país, ela realmente é muito impactante, né? Eu mesmo, quando eu cheguei aqui, o Acre, primeiro me frustrou muito, porque não era exatamente o que o meu imaginário de Amazônia, né, me trazia, e depois me surpreendeu, assim, absurdamente, porque era muito mais intenso, muito mais fantástico do que aquela visão das poucas imagens da Amazônia que eu vinha consumindo, que era sempre aquela floresta tropical, né, exuberante, que a gente tem aí nessa produção imagética, né, da Amazônia. E o teu filme ele consegue justamente ir contra, né, essa visão, digamos, estereotipada, né, que você citou, né, da Amazônia sempre como algo fantástico e tudo mais, porque o teu filme, eu que sou de São Paulo, né, já estou habituado, digamos assim, com essa violência do tráfico, com essas questões que para o Acre são novas, mas para a gente aqui já são até antigas. Eu senti que o teu filme ali ele é universal desse sentido ali, porque você também fala, né, você falou da juventude, talvez dessa falta de perspectiva, né, que muitos jovens têm hoje, né? A gente está fazendo essa entrevista aqui no dia em que um menino de 13 anos, acabei de ver essa notícia aqui, menino de 13 anos numa escola pública aqui de São Paulo, esfaqueou uma professora de 71, 72 anos e feriu outras professoras, alunos, né? Então é um tipo de violência nas escolas que a gente nunca teve no Brasil, isso é comum nos Estados Unidos, a gente começa a ter. E você tem essa preocupação, assim, eu queria te perguntar isso, porque o teu filme, ele passa à margem disso, né? Ele fala também sobre essa questão dessa falta de perspectiva da juventude, né? Dessa juventude que acaba não se identificando e não tendo muito para onde ir nesse Brasil que sufoca muita gente, né? Exatamente, eu acho que o tema da juventude, assim, é de primeira importância, né, no Brasil como um todo. E ao mesmo tempo que a gente vê essa falta de perspectiva, a gente também tem que isso me impactou muito no Acre, eu fui sempre muito próximo dos movimentos de cultura urbana, né? E também tem, por outro lado, uma juventude aí pulsante, que está fazendo coisas, que está denunciando, que está indo à luta, que está fazendo poesia, que está fazendo grafite, né? Aqui no Acre a gente tem muito forte também o movimento das quadrilhas juninas, né? Então, mas ao mesmo tempo o apoio é muito pouco, né? Então penso que se olhar para a juventude parece assim ser até chavão, mas é emergencial diante desse quadro social tão perverso que a gente está vivendo. E a particularidade que a gente tem aqui também no Acre, nas cidades amazônicas, que é uma juventude, né, que vem da floresta, né? Provavelmente os pais desses jovens, né, eles foram expulsos com a migração do latifúndio para a Amazônia, são expulsos da floresta, né? São famílias extrativistas de seringueiros. Então, essa perca de identidade também, eu acho que é uma outra questão, assim, do ponto de vista do simbólico, que é muito importante se falar e se afirmar, né? Toxic
gosto de te ver assim. Sendo teu filho, cara. Tô pensando em ir pra Bolívia estudar medicina. E o teu bebê? Ele vai ficar jogado lá com qualquer um. E como foi para você montar esse elenco aí fantástico do filme, né? Porque a gente tem desde do Chico Dias, que é um monstro aí do cinema brasileiro. A gente tem ali a Kika Sena, né? Que foi super premiada com Paloma, né? Um filme recente dela também no ano passado. A gente tem a Gleice Damasceno, que todo mundo conhece do BBB, e que está muito boa no papel. E a gente também tem uma juventude aí, jovens atores brasileiros também na tua obra. Como é que foi montar esse elenco? Você participou das escolhas? Como é que foi? Então, participei sim. Algumas pessoas, como Chico Dias, a própria Gleice, já tinham sido pensadas desde a época do roteiro, né? A Gleice, eu conheço ela bem antes do BBB, então a gente já tinha uma relação de amizades, né? Eu sempre soube que ela queria muito atuar, né? A Gleice aqui participava de grupos de teatro amador, então sempre teve esse contato. A personagem Sandra foi um pouco já pensado para a Gleice, né? Como o Chico Dias também para o Alê. O Chico já conheço de outras vindas dele para o Acre, né? No Festival Pachamama, que é um festival de cinema latino que a gente produz aqui. Então, nessa conexão, sempre falei, pô, Chico, a gente tem que filmar aqui no Acre. O Chico sempre muito generoso, muito querendo ver as coisas acontecer por aqui. Então, não tinha dúvida do papel, né? E o resto do elenco, principalmente o elenco jovem, a gente abriu um grande chamamento, né? Principalmente para o pessoal ligado ao movimento hip hop, ao movimento de culturas urbanas, né? Foi dali que encontrei o Gabriel Canox, que acabou também ganhando o prêmio de melhor ator em Gramado. Gabriel, assim, o teste dele foi incrível, assim, quando eu falei assim, pô, chegamos, assim, né? Eu sou muito intuitivo, né? Apesar de não ter nenhum tipo de experiência com atuação, que ele é rapper, ele teve uma entrega, uma disciplina durante toda a filmagem que foi impressionante, né? A Kika foi assistindo um filme sobre Islã, um documentário sobre Islã, vi uma performance da Kika e falei, cara, sabe, assim, Kika é impressionante, assim, a performance dela no filme, e a gente buscou, né, até chegar a ela e convidamos, Kika que mora hoje no Acre, durante as filmagens de Noites Alienígenas, ela se apaixonou, né, tá casada aqui, tem um filhinho aqui, então, assim, Kika também tá aqui com a gente no Acre hoje. Joana Gates também foi por meio de uma amiga que indicou, assisti um curta que ela produziu, assim, que eu achei incrível, né, assim, a atuação dela, a presença dela no curta, e também foi uma escolha, assim, muito feliz, né, a Joana, que trouxe tanta vida para essa mãe, assim, que ao mesmo tempo que lida com a maternidade, né, quer viver, quer dançar, quer viver a sua vida. O Adanilo, que está aí agora também bombando em várias, né, em várias séries e filmes, foi o personagem que eu fiquei mais preocupado, assim. Eu não queria trabalhar com um ator sem experiência nenhuma, porque eu acho que o personagem traz uma carga dramática muito forte ali na questão da dependência química. Fiquei muito preocupado também de não criar um personagem caricato. A gente sabe como é um tema tão delicado, tão cheio de preconceito já, né? Então, eu senti que eu precisava realmente chegar num ator indígena. Tive a indicação do Danilo, que é de Manaus, né? E também, assim, no primeiro encontro já foi certo que seria ele e nos entregou, assim, uma interpretação de muita verdade, de muita entrega, né? E você mencionou o prêmio em Gramado, né? Mas o seu filme Noites Alienígenas foi o grande destaque, né, da última edição do Festival de Gramado, né? O que isso diz para você, né? O primeiro filme que chega ao circuito comercial de cinemas do Brasil, do Acre, né? Primeiro longa-metragem acreano, digamos assim, a estrear comercialmente nos cinemas do Brasil, e ao mesmo tempo um filme aí que arrebatou muitos prêmios em Gramado e que foi um grande destaque de público, de crítica, né? O que isso diz sobre nós brasileiros? Nossa, eu acho que diz muita coisa, assim, né? E eu fui tendo consciência disso, né? Primeiro, que estar em Gramado, para mim, já era grande premiação, assim. Realmente não imaginava estar saindo de lá vencedor, né? Ainda mais com tantos prêmios, assim. Para mim, a gente já tinha furado uma bolha enorme, que era estar nos maiores, mais importantes festivais do Brasil, né? Um filme que foi feito com baixo orçamento, meu primeiro longa-metragem, né? Primeiro longa-metragem da minha produtora, né? De muitos dos atores. Então, ele tem ali um frescor, um ineditismo muito grande.
e a gente já está ali selecionado para Gramado, né? Já foi muito forte já para a gente. Mas eu acho que a premiação, o reconhecimento de Gramado com o filme, reconheceu, de certa maneira, toda a cinematografia do norte do país, né? Assim, senti um peso de responsabilidade bom também, muito grande, assim, principalmente depois que eu comecei a receber mensagens, assim, né, sendo parabenizado, de diversos cineastas da região norte se sentindo representados pelo filme, né? Então, acho que isso foi muito, muito significativo, assim. Então, acho que a gente realmente furou uma bolha, voltando de novo para esse Brasil que não conhece o Brasil, né? Ao mesmo tempo, assim, acho que ajudou a mostrar com outros filmes. A gente tem filmes incríveis que são produzidos aqui na região norte, só que às vezes não consegue ter esse alcance, né? Ter uma distribuição tão potente quanto a gente está tendo com a Vitrine Filmes, que também foi um outro grande ponto positivo nessa trajetória. A Vitrine que entrou um pouquinho antes de Gramado e que está conseguindo levar o filme aí para todo o território nacional, né? Então isso é raro aqui, assim, acho que são pouquíssimos os filmes da região norte que conseguiram chegar nas salas de cinema e chegar com esse alcance. Então espero que realmente o Noites Alienígenas seja um grande abre-alas aí para toda essa cinematografia potente, né, desconhecida, né, de histórias desconhecidas, de atores desconhecidos do resto do Brasil, e que o cinema ajude o Brasil a estar um pouquinho mais próximo como um todo. Eu vim aqui te pedir 3 coisas. A primeira e mais importante é que você se afaste do meu filho. Não vim pra colar, não vim pra fazer negócio, nem vim pra conversa. Que vocês estão se matando, enfia isso na tua cabeça, Sérgio. Aí, Riva, vamos ver se tu tá pronto. Tu fica nessa de lá pra cá, não sabe pra onde vai. Te liga, Rivelino. Passa esse noiado aí pra nós aí. Desce o dedo, porra. Bora, Riva. Bora, Riva. Vamos, porra! Mas quando foi que a gente se perdeu, hein? A gente cresceu tudo junto. Olha o tamanho disso daqui, a gente é pequeno, mano.